Oi, meu povo lindo! Sejam bem-vindos ao nosso Papo Fit, podcast de saúde da mulher, treino, alimentação, vida saudável. E eu estou aqui toda semana com vocês com mais uma convidada incrível. E talvez vocês já tenham visto aqui o spoiler no título do vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre performance, função hormonal, nutrição da mulher, com a nossa ilustre convidada de hoje, doutora Ileana Moraes. Ela é médica nutróloga com atuação em tricologia e estética e a mulher estourada. Mais de 2.000 pacientes atendidos e, apesar desse rostinho de 22 anos de idade, muitos anos de atuação, 8 no total, viu? Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. A gente tem tanto para conversar que eu não sei nem se vai ter tempo. Então, vamos direto ao assunto. Bora. Se apresente aí pro pessoal e comece de onde você desejar. Pronto. Obrigada, né, Thaís, pelo convite. Eu sempre fico muito feliz em participar de momentos como esse, porque eu acho que quanto mais você informa as pessoas, fala sobre saúde, mais a gente consegue levar bem-estar, né, de uma maneira fácil. Então, como ela já falou, né, eu tenho 8 anos aí de estrada na área de nutrologia. E aí, nesses últimos 2 anos, eu incrementei com a parte estética, porque faltava muito essa parte para os meus pacientes, né? Então, o paciente emagrecia muito, tinha queixa de flacidez, e aí eu não sabia para onde mandar, como mandar, decidi estudar e decidi entrar também nesse mundo da estética, fazendo aí um trabalho mais integrado, né, de 360 daqueles pacientes. É interessante porque quando a gente pensa em saúde e na tradução, na explicação do que é saúde, que é um bem-estar multifatorial, você fez o que está faltando no mercado, que são mais profissionais olhando para o todo. Mas hoje eu acho que todo mundo quer, quando vem nutróloga, acho que o que todo mundo quer saber é sobre a função hormonal. Vamos focar por hora na função hormonal feminina. Como é que a gente consegue ganhar massa muscular sem prejudicar a saúde, sem ter que utilizar-se de hormônios sintéticos, sem ter que utilizar-se de muitos pré-treinos, de muitas mágicas, soluções mágicas, né, que são vendidas. Bom, eu acho que isso é uma das coisas que eu prego muito em consultório, sabe, Thaís? As pessoas, elas não estão querendo chegar lá e ouvir o básico e o básico que funciona. Então, eu trabalho muito com a parte educacional dos meus pacientes. A gente sabe que usar hormônio vai causar um ganho de massa muscular muito mais rápido, mas para aquele paciente que não aprendeu a comer, aquele paciente que não aprendeu a treinar, não vai valer a pena, né? Esse paciente vai ter efeito colateral, ele não vai ter benefício e eu não vou estar feliz porque eu não consegui de fato mudar a vida de alguém. Então, os pacientes que chegam lá com essa busca, né, principalmente as mulheres, a gente sempre passa por um momento de anamnese, falar sobre a alimentação, falar sobre os pilares, né, da medicina do estilo de vida, que é o sono, que é o intestino, função hormonal, exercício físico. Então, antes de eu regular esses 5 pilares, essa paciente ela não está apta a utilizar, né? Por quê? Porque são pilares que muitas vezes ajustados, a paciente não precisa utilizar nada hormonal. Então, para ganhar massa muscular, né, sem prejudicar a saúde, sem precisar de recursos ergogênicos como os hormônios, a gente precisa organizar basicamente os pilares da medicina do estilo de vida. Vamos repetir os pilares só para... Vamos lá. Sono, atividade física, regulação hormonal, né, equilíbrio hormonal, nutrição e gerenciamento do estresse. Então, são 5 pilares que a gente deixando tudo redondinho, eu garanto que você vai ganhar massa muscular, que você vai ter saúde. E são 5 pilares que facilmente daria para fazermos um episódio para cada um deles. Pessoal, por favor, comentem aqui abaixo se você quer que a doutora Ileana volte aqui para falar com a gente sobre cada um desses pilares. Deixa aí que a gente faz a temporada. Maior prazer. Mas, beleza. Regulei esses... Regular, do jeito que o estilo de vida do pessoal tá bem maluco e
eu acabo me incluindo nessa também, é muito difícil para a gente conseguir fazer esse gerenciamento do estresse, tentando dar conta de tudo, e aí, como nós gostamos sempre de puxar para o lado da mulher, nós mulheres somos muitas vezes multifuncionais e agregadora de trabalho. De responsabilidade. Dificilmente a gente delibera funções para os outros. Então, vamos supor que eu não tenho regulado, equilibrado, perfeito os 5 pilares, mas eles estão num bom funcionamento. E eu quero, por um motivo estético, talvez de desafio pessoal, por algum motivo, eu quero utilizar-me de alguma fonte hormonal sintética, endógena, né? Ou exógena. Quando é que seria uma opção? As canetas emagrecedoras. Nós que somos da área, a gente sabe que não é nem legal chamar de caneta emagrecedora, mas para o pessoal de casa, quando é que é uma opção? Bom, eu sempre falo, as medicações, elas estão disponíveis para serem utilizadas. Então, eu não sou contra a medicação. Mas a gente precisa saber a indicação. Então, para quem é que serve a caneta? Por que a caneta foi utilizada? Por que foi criada? Para pacientes que apresentam síndrome metabólica. O que é isso, né, Thaís? Isso é um conjunto de sinais e sintomas associado à alteração de peso ou IMC que utilizavam antes, e hoje a gente sabe que a gente tem que usar percentual. Quais são esses sinais e sintomas? Gordura no fígado, gordura visceral aumentada, esteatose hepática diagnosticada, pressão alta, diabetes, pré-diabetes. Quando esses pacientes que foram feitos estudos começaram a utilizar as canetas, foi percebido o emagrecimento. Só que, lógico, o mercado de emagrecimento ele é muito mais veloz. Então, as canetas ficaram conhecidas como canetas emagrecedoras. Então, para quem usar? Né? Para esses pacientes que apresentam síndrome metabólica ou que, numa simples bioimpedância, já tem uma gordura visceral aumentada. Quem são esses pacientes? Os pacientes do dia a dia. Então, muitas vezes a gente consegue indicar uma caneta sem ter exames laboratoriais. Um paciente com compulsão alimentar grave, um paciente que tem um pré-diabetes, um paciente com a circunferência abdominal aumentada, né? Ou a paciente chegou lá só com uma manchinha no pescoço, uma alteração do pré-diabetes, uma dermatite, né? Uma dermatite óptica no pé, ou então uma acantose nigricans. Eu já consigo prescrever sem ter exames. Qual foi o grande problema? Existem pessoas que têm o quê? 2 quilos a perder. 3 quilos a perder. E não tem nenhuma dessas alterações. Pacientes vão utilizar e vão ter colaterais. Então, o grande lance da caneta é uma excelente medicação, é uma medicação fantástica, mas precisa ser muito bem indicada. E também muito bem desmamada. Volta aquela história lá do paciente que não soube e não aprendeu a comer. Tem muito isso no consultório. Usei essa caneta aí e voltei a engordar. Por quê? Tirou a caneta, o apetite voltou e ele voltou para os hábitos anteriores. Então, a caneta também precisa ser muito bem programada. Na verdade, eu acho que o que faz diferença é a educação do paciente. Até porque a gente também vai mexer aí com a inflexibilidade metabólica, que a gente sabe que esse efeito sanfona pode provocar essa maior dificuldade de perda de peso. Nossa, foi cirúrgica na indicação, isso é genial. O que eu percebo também é que a gente sabe que o mundo capitalista, a manipulação das grandes massas, não precisamos entrar nisso. Mas a verdade é que a indústria farmacêutica, a indústria do emagrecimento é uma indústria muito forte. E talvez ela tenha vendido que são canetas emagrecedoras, ponto final. Sim. Sem todo o etc. que vem depois. Mas outra confusão que também é bem comum, eu acho, principalmente mulheres mais velhas, assim, que já estão no climatério ou passando pela menopausa, que costumam ter o metabolismo mais lento, comum da idade, comum do processo de envelhecimento, e é muito fácil confundir o que é terapia hormonal e o que é utilizar-se de hormônio com fim estético. Sim. Por favor, conta um pouco pra gente o que é que vai diferir essas duas coisas, para quem é indicado, para quem não é indicado.
Pronto, isso é uma coisa muito importante, né? É uma discussão muito entre as sociedades, endocrinologia, nutrologia, por muito tempo foi vista como uma grande vilã, como alguém que apoiava o uso de esteroides, quando na verdade a gente tem que ser receptivo ao nosso paciente. Eu não posso fazer julgamentos pelo que ele usa, ou né, idade, ou opção sexual, religião, enfim. O paciente chegou na minha mesa, eu tenho que atendê-lo. E da melhor forma possível e prevenir que esse paciente tenha doenças. Então, as sociedades, chegando né, nesse conflito todo, fizeram um consenso de que existe um sintoma que eu posso prescrever testosterona em mulheres sem precisar de exame laboratorial, que é a queda da libido. Então, se a paciente chegar para mim e dizer assim, doutora, eu estou passando por um processo no meu casamento e eu não estou com uma libido boa, eu tenho autorização de prescrever a testosterona para ela. Só que nós vivemos, Thaís, numa sociedade machista, né? Então, a mulher ela não foi feita para ter libido. E as sociedades são dessa maneira. Então, é o que eu digo, você vai envelhecer, mas você não precisa ficar velho. A mulher precisa ter as funções preservadas o máximo de tempo que ela conseguir. E libido é algo muito importante, porque a gente sabe que a alteração da libido da mulher é diferente do homem. Né? Então, isso gera conflito. Então, uma das causas de reposição é essa. Segunda causa, menopausa. Então, paciente menopausada, ela precisa usar estrogênio, porque o estrogênio vai agir de diferentes maneiras. Função do osso, metabolismo ósseo, cabelo, aí eu já venho para a autoestima da mulher, pele, anti-inflamatório. Então, assim, a autoestima é saúde, né? Eu não posso descartar esse pilar. E eu preciso ter um tempo hábil para isso. Os primeiros 5 anos são os anos mais importantes da pós-menopausa da mulher. Se eu perco esse time, ou se eu fico naquela de eu não sei se eu vou repor, e demonizando o hormônio, essa mulher vai perder uma grande possibilidade de ficar bem para ter massa muscular, para ter energia, levantar e sentar de uma cadeira, para diminuir, né, ser mais independente. Então a gente precisa entender que hormônio é vida. Eu não posso tratar isso como se fosse qualquer coisa. E também não posso demonizar, agora existe a indicação correta. Né? Então, a gente estava conversando antes do podcast começar e a gente estava falando né, dos nossos perfis de atendimento. E assim, é interessante porque a gente precisa lembrar que não é só menopausa. A gente tem o climatério. Tem, gente, inúmeras pacientes minhas, muitas mulheres que vêm com inúmeras queixas. Eu não tô dormindo bem. Parece que eu tô sempre de TPM. A minha libido diminuiu. Eu tô sentindo não sei aonde, meu cabelo tá caindo. Sendo que ela tem seus 40 e poucos anos. E aí a minha pergunta é, você já ouviu falar em climatério? Você sabe o que é? Sua ginecologista já conversou com você sobre isso? Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Achei legal essa frase do hormônio à saúde, né? Porque nessa fase do climatério, que dura em média 10 anos, poxa, o que são 10 anos da minha vida, né? Duram 10 anos. Será que eu tenho que esperar 10 anos de sofrimento para ter a menopausa e poder, a partir disso, agir? Não, a gente não precisa. A prevenção, ela atua 100% dos casos muito melhor do que o remediar, exatamente, do que o tratamento. E hoje, a gente sabe, eu tenho diversos perfis de mulheres no climatério ou menopausa no meu consultório. Eu tenho as que têm medo da reposição hormonal, as que não podem, por algum motivo. Aí, quando elas me dizem que não podem, eu não tento perguntar muito, porque às vezes o próprio médico não explicou para elas por que não pode, né? E tem as que têm medo, as que não fazem e as que fazem. Independente de qual é esse público, a nutrição, eu preciso puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu tô do lá também, eu sou apaixonada por nutrição, apaixonada. Não, eu tô falando assim, tenho que puxar, porque às vezes... Nós temos hoje fito-hormônios, com certeza a senhora conhece, mas nós temos hoje fito-hormônios que são compostos químicos das plantas que conseguem imitar a função que o estrogênio cumpre. Então, nós temos hoje principalmente 3 classes, são as isoflavonas, o ácido elágico e as lignanas. São
3 diferentes componentes químicos que nós encontramos nos alimentos e que, dependendo da fase em que você se encontrar, seja climatério, seja menopausa, você vai conseguir ter uma modulação hormonal de controle desses sintomas. Gente, olha só que mágica que a nutrição faz. Parece mágica. Eu tenho diversos pacientes que, nossa, melhorou muito. Mas não. É porque, como a doutora falou, hormônio é saúde. E durante o climatério nós temos irregularidades, nós temos disfunções, o início, né, da disfunção da produção do hormônio feminino. Então, é muito interessante a gente utilizar-se desses artifícios para aquelas que têm medo, que tem ainda o tabu que a gente estava falando um pouco, né, da reposição hormonal. E, assim, puxando também um pouquinho o que você falou sobre a libido, né? A libido, ela é... Nossa, é algo que é tão enraizado na sociedade que a mulher ela não pode sentir prazer, ela não pode ter, não é nem só sentir prazer, mas ela não pode ter vontade, não pode ter tesão. E um dos principais sintomas do climatério é a secura vaginal. Então, ela não só tá com o hormônio, talvez sem vontade. Como dói. Exatamente. Então, você já entra ali em outra área, que é dor, sentir dor, num momento que é para ser prazeroso. Exatamente. E por que não tratar, né, aquela mulher? Porque que ela está condenada a viver os sintomas e sinais de um processo que vai acontecer, talvez, com, sei lá, todo mundo, né? Porque tem muitas mulheres que não sentem tanto, né? Não tem tantos fogachos, né? Uhum. Só bem lá no final que vai vir a secura. Então, isso é muito individual. Mas a maior parte tem. Então, assim, isso deveria ser falado muito mais. Eu acho que as pessoas botam isso meio para baixo do tapete, porque ninguém tem uma opinião bem formada, ou também ninguém sabe, e vai seguindo. E também pensar na libido feminina para além da testosterona. Sim. Que é que não se fala, né? Eu vejo muitos nutricionistas que, não, passa um long jack que aumenta a testosterona da mulher e aí ajuda na libido. Sendo que tem tantas outras ações que podem ser tomadas, né? Inclusive, secura vaginal é uma manifestação da queda do estrogênio, né? Uma das coisas que a gente pode utilizar para aquelas pacientes que têm medo é o estrogênio intravaginal. Então, você tem uma ação local, porque vai melhorar o epitélio, evitar a secura e melhorar o conforto da paciente na hora no ato sexual. Então, assim, tem muita possibilidade para a reposição hormonal. Não é só não é aquilo muito engessado igual anticoncepcional que hoje todo mundo usa e tá todo mundo de boa com isso, né? Uhum. Acho que também são processos. Sim. Nós já viemos ganhando muitas batalhas nos últimos anos. Eu acredito que essa batalha vai ser também um processo. Sim. Eu queria agora entrar na parte do metabolismo feminino. Acho que a gente já conseguiu principalmente esclarecer a diferença da caneta emagrecedora e da reposição hormonal. Acho que ficou claro para as pessoas, tem propósitos diferentes e funções diferentes, mas existe algum efeito adverso? Existe alguma contraindicação para a reposição hormonal? Existe sim. Então, uma das coisas que tem mais clareza hoje é a contraindicação de parentes de primeiro grau com história de câncer de mama. A maior parte dos cânceres, né, eles são estrogênios dependentes. Então, pacientes que fazem o uso de estrogênio, né, teriam aí uma chance maior de ter esses tumores, né, o câncer. Então, se você tem história de familiar, né, mãe, tia, irmã, que teve câncer de mama, então realmente você não tem indicação. Alguns cânceres de endométrio também precisa avaliar direitinho, ou história de tromboembolismo, né. Então, a paciente precisa ser avaliada com ultrassom, mamografia, consulta ginecológica, Papa Nicolau, exames metabólicos, tudo isso precisa ser avaliado. Ninguém vai indicar uma reposição hormonal assim, sem nenhum exame desse. Então, a paciente precisa ser revirada de cabeça para baixo. Outra contraindicação que seria tabagismo interrogado, né? Alguns pacientes que fumam também não teriam como utilizar, e são basicamente essas contraindicações. Eu
faço reposição hormonal apenas na menopausa ou no climatério eu já consigo? Isso é muito de médico para médico. Eu já atuo no climatério. Perfeito. Preventivo. Por quê? Eu não vou expor essa paciente àquela queda. Eu preciso que ela atravesse com um mínimo de problemas, porque vão vir problemas emocionais, ansiedade, depressão, né, que a gente sabe que o estrogênio ele é neuroprotetor, ele precisa estar ali na função cerebral. Então essa paciente é uma paciente mais deprimida, a idade, deixa a gente mais, né, já começa a mentir a idade porque já não quer mais contar, né, então a gente precisa diminuir o impacto disso, né, nas pacientes. Então eu já sempre começo com doses menores, microdoses, mas isso é um protocolo meu, né, muita gente critica, enfim, para evitar esse dano, né, esse impacto tão profundo na vida delas. Eu acho que... Meu povo, a importância de você ter um profissional qualificado, de você procurar um profissional que está sempre estudando, está sempre procurando novos protocolos, novas condutas, o profissional específico para o que você está procurando. Como é que você vai por exemplo, minha atuação, minha especialização, eu estudo há anos e sou apaixonada há anos por saúde da mulher. Eu tento compreender as dores e as dificuldades, talvez por eu ser uma, né? A verdade é essa. E eu vejo muitas mulheres, às vezes, buscando, com muitas queixas de saúde da mulher, buscando nutricionista esportivo, nutricionista de atleta. Vamos lá. Nutrição esportiva é uma área imensa e gigante e importantíssima. Mas, se você não é um desportista, e o que você está passando são queixas, principalmente, às vezes, de queda hormonal, mudança no metabolismo decorrente da sua idade, decorrente do processo de envelhecimento que todos nós, a cada segundo, estamos envelhecendo um pouco mais. Busque um profissional qualificado para isso. E assim, eu acho que, sei não, depois a gente vai conversar contra a consulta, viu? Tem desconto para apresentadora do Papo Lógico Fit? Que tem. Bora, já lhe atendo. Boatos que para quem está nos assistindo também tem desconto na minha consulta. Diga assim, vim pelo Papo Fit, conta tudo. Eu conto tudo para vocês. Muito bem, vamos lá. Você também quer oferecer seu cupom de desconto? Bora, fala com a gente, viu? Que eu vou lançar um cupom de desconto pra ti, tá? Poxa aí, que eu gostei. Vi pelo Papo Fit. Pronto. E aí, na descrição aqui do vídeo ou do áudio, se você estiver no Spotify, você vai encontrar os nossos contatos. Então, vamos mudar um pouquinho o assunto. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de alimentação pré e pós-treino? Antes de tudo, eu queria fazer um esclarecimento, porque eu percebo que existe uma confusão, que o pessoal pensa que pré-treino é ali para treino imediato, 30 minutos. 30 minutos. Eu tenho que tomar agora meu pré-treino. E a gente sabe que tudo que nós comemos é o pré-treino, porque vai colaborar com a síntese do glicogênio. Nossa, são tantas coisas relacionadas, mas eu não queria só falar de alimentação, porque a verdade é que se a gente puder facilitar a vida do povo, é melhor. Tem um caminho mais difícil, tem um caminho mais fácil. Vamos dar esse caminho mais fácil? A vida já é tão difícil, né? Bora. Vamos... falar também um pouquinho de manipulados, suplementos, pré e pós-treino? Vamos, e eu vou entregar aqui bastante coisa, tá? Inclusive coisas que eu prescrevo. Então eu vou colocar algumas condutas que geralmente eu tenho com meus pacientes. Então geralmente, Thais, eu faço o seguinte, sempre que eu vou na consulta eu pergunto o horário do treino e baseado no horário do treino do paciente é que eu decido o que a gente vai usar de recurso ergogênico. Aquele paciente que treina em jejum de manhã, na verdade, que treina de manhã, é o paciente que tem a maior possibilidade de usar coisas. Por quê? Logo pela manhã, pico do cortisol, precisa de energia e etc. O paciente que treina no fim do dia é o pior paciente para suplementar alguma coisa. E o povo que treina 10 da noite, 11 da noite? Esse daí, eu não sei. Eu fico em dúvida se é melhor ele treinar ou dormir. Entendeu? É uma dúvida que eu tenho, que é pertinente. A pessoa tá se ajudando ou se sabotando? Não é? E o pessoal que vai treinar de madrugada? É loucura. Tipo assim, pra que funciona uma academia 24 horas? Gente, eu entendo, fim de semana, horário comercial, mas treinar de madrugada, horário do sono,
eu já vou comprometer um dos pilares. Então, é um pilar que vai contra o outro. Exatamente. Sabe? Mas cabe aí discussão para isso. Não vou me meter em polêmica. Vamos evitar. Então, para aquele paciente que treina de manhã, o que a gente tem que entender? Muitas pessoas não treinam em jejum por medo de passar mal. É verdade. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para o seu paciente, né, ou todo mundo se perguntar em casa, é treino de manhã. Poxa, será que eu consigo treinar em jejum? Porque esvaziamento gástrico, principalmente proteína, carboidrato, leva pelo menos 4 horas. Então, tem gente que toma um iogurte, isso aí é tipo assim, um iogurte para treinar. Crossfit, burpee. É loucura. É loucura, o iogurte demora 6 horas para ser digerido, o leite. Então, assim, você também tem que saber o que você vai consumir antes de treinar. E aí a Nutri vai ajudar. Marquem aí com a Thaís. O que a gente pode usar nesse paciente que treina de manhã? Então, uma cafeína. Gosto muito, Thaís, de cafeína de lenta absorção. Por quê? Porque essa cafeína, ela evita aquele punch, né? Da absorção rápida. E o efeito rebote da ansiedade. Efeito rebote da ansiedade. Então, a cafeína de lenta, gosto muito de botar substâncias drenantes, né? Então, o Morosil cabe bem aí no pré-treino, um Cactin cabe bem aí no pré-treino. Beta-alanina, gosto muito para pacientes que querem ganho de massa muscular e não estão usando hormônio. Então, é a paciente que eu vou trabalhar a parte de resistência, que eu vou trabalhar a parte de conseguir fazer mais repetições, aumentar as cargas. É um pré-treino seguro, né? Então, qualquer pessoa pode utilizar. Então, gosto muito da beta. Coceirinha passa. Que mais? Uma coisa bem legal, que não só agora não, mas está super em alta, o nitro. Já ouviu falar, né? Nitro 400. Então, que é o extrato de beterraba. Sim. Melhora a vascularização, melhora a energia, disposição. Então, vai que esse paciente vai para a corrida. Tá super em alta também. Então, na corrida, geralmente a gente usa substâncias, né, que melhoram a vasodilatação, resistência. Então, o paciente da manhã, gente, eu tenho um arsenal de coisas para usar com ele. É um paciente que toda vida que ele vai para mim, ele tem uma prescrição nova. Que eu adoro testar coisas, porque tem paciente que responde, tem paciente que não responde, então o metabolismo é bem individual. Paciente que treina meio-dia, né, no horário do almoço ali, ainda dá para utilizar algumas coisas. E tem um detalhe, né? Eu sempre gosto e acho perfeito o paciente que treina pré-almoço. Porque o pós-treino dele é o almoço. Eu sou esse grupo. Você não tem noção dos ganhos. Eu e os CLTs do Brasil. Tá, e você não tem noção do ganho desse paciente quando ele faz isso. Primeiro porque Nutrient Time, ele tem um período, as primeiras 4 horas, é o horário que o músculo tá clamando por proteína, carboidrato e os nutrientes, né? E aí o paciente vem com uma salada, com um carboidrato de rápida absorção, né? Um carboidrato complexo, uma proteína magra. Poxa, ele consegue ter uma alimentação natural naquele intervalo. Então, geralmente são os pacientes que têm melhor resultado para hipertrofia e para emagrecimento. Eu digo muito para os meus pacientes, minha irmã faz o básico. E até para o meu pós-treino é o básico. Meu pós-treino costuma ser arroz, feijão, a minha proteína, que varia muito de dia, e normalmente a salada verde. Eu sempre tenho salada verde em casa, eu sempre tenho cenoura ralada, beterraba ralada, pepino fatiado e alface higienizado. Sempre, assim, a minha vida sempre vai ter essas coisinhas. Então, o meu pós-treino é esse. E eu amo. E a fome, dá um instigado na fome no pós-treino. Sabe quando você chega assim, se tremendo pra comer, que dá gosto de bater o pratão do pedreiro? É isso mesmo. E aí as pessoas, muitas vezes, eu vejo que tem muito a questão de querer substituir a refeição por um whey, né, por um shake. E a gente tem que entender que o whey, ele é um suplemento. Ele é um artifício. Ele é um artifício. Então, ele precisa ser utilizado em refeições, nem substituindo refeições que eu não gosto, mas nos lanches mais rápidos, ou o paciente está sem tempo, ou complementar uma meta proteica. Mas sempre preferir a alimentação natural. Amo o paciente que come comida de verdade à noite. Amo. Mas não engorda? Não. Gente, não engorda. Do que pacientes que já têm um costume de lanche. Então, é aquele paciente pão e pão. Vamos variar isso, galera. Muda as opções, né? Pega uma opção da tua dieta e o paciente faz a mesma opção 60 dias. Meu irmão, não tem condições. Então, a gente bota lá tão direitinho. Não combine essa com essa, na terça-feira essa, aí ele simplesmente esquece e vai só na segunda.
É interessante porque, por exemplo, o Nitro 400 que a doutora Helena falou, a gente pode facilmente substituí-lo por um suco de beterraba com laranja. Eu tenho ali os carboidratos simples, a glicose vai ser mantida por causa da laranja. Eu tenho o nitrato da beterraba e é delicioso. Eu, pelo menos, adoro. Só não vai ter o benefício das fibras? Não, mas assim, não vamos sem terrorismo nutricional, meu povo. Sabe para quem que serve o nitro? Corredor que corre madrugada, porque não dá para ligar o liquidificador. De madrugada, quem mora em prédio, ligar o liquidificador é cruel, então a gente indica lá. Eu sempre pergunto, você mora em casa ou apartamento? Do nada, a pessoa... Não, é porque eu vou te indicar um pré-treino aqui que é melhor por causa do liquidificador, tá? A pessoa, entendi. A minha primeira frase para os meus pacientes é assim, eu vou te fazer várias perguntas, mas é só porque eu preciso entender a tua rotina e assim, quanto mais detalhes eu tiver, melhor para eu adaptar ela. Aí fica, tá bom. Que pergunta que ela vai fazer, né? Ele aqui já tremendo. Infelizmente, é com muita dor no meu coração. Ai, foi bacana. Eu digo que nós estamos chegando ao fim, mas antes do fim, eu gostaria de saber se temos perguntas aqui da nossa plateia. Alguma pergunta? Tem uma pessoa ali se coçando que eu conheço. Pode perguntar, viu? Eu tenho. Não pode deixar o suco de beterraba de um dia para outro, não. Por exemplo, fazer na noite anterior. Pode. Dá certo? Dá certo. O ideal é que seja consumido logo, né? Por causa da vitamina C, que oxida rápido do suco. Mas vamos falar do que é possível fazer. É que nem a história da creatina. Doutora, me disseram que creatina diminui a absorção com café. Eu digo, tu tá lembrando de tomar? Não, então é melhor tu lembrar. Bota ali no café. É assim. Eu vou me intrometer também, mas assim, você vai ter a melhor utilização possível do seu suco de beterraba? Não. Você vai perder alguns nutrientes. Primeiro, porque é suco, perdeu fibra. Segundo, porque muitos fitoquímicos, que são os nutrientes vindos das plantas, eles são facilmente oxidáveis. E aí o tempo, ele oxida, né? Mas, se for pelo efeito do nitrato, dá pra sair de um dia pro outro sem problema. E economiza, né? Menos um suplemento, menos um industrializado. Quanto mais próximo do natural, melhores resultados. Sempre. Então, assim, aquele paciente que usa muito o recurso de comidinha, snack, industrializado, pode perceber que ele não tem um resultado tão bom quanto o paciente que usa comida de verdade. É muito real isso. É verdade. Nossa, eu posso dizer que eu te amo, assim, no primeiro encontro. Doutora, eu acho que a gente deu um match muito legal, assim, nas nossas condutas. Eu espero que o pessoal aí de casa aproveitem. Gente, anota, ela deu dicas valiosíssimas hoje. Eu fiquei até mais calada, não sei se vocês perceberam, que era pra deixar a mulher falar tudo que ela tinha pra falar. Mas antes da gente ir para a nossa mensagem final, eu queria pedir, por favor, que vocês possam ativar o sininho, compartilhar com todas as suas amigas, compartilhar com os amigos também, curtir, envia no grupo do WhatsApp para todo mundo. Gente, olha aqui, as Nutris, porque a Nutro e a Nutri. Olha aqui as Nutris, que legal, que bacana que elas estão falando. E deixem aqui nos comentários as perguntas que vocês têm para a doutora Ileana, porque a gente já está aqui combinando quando é que vai ser a volta, o seu retorno. E quem sabe essas perguntas, tá te interrompendo, viram um tema. Pô, exatamente, você sugestão de tema, vamos fazer. Exatamente. Acho que poderia rolar, viu? Tirou as palavras da minha boca. Assim, doutora, pra gente finalizar, a gente tem uma tradição aqui em que eu peço para a convidada deixar uma frase, um texto, algo inspirador, motivador para as outras mulheres. Algo bem de mulher para mulher, algo bem assim, do nosso dia a dia. Então sinta-se à vontade para falar o que quiser. Bom, esses dias eu estava conversando com o meu marketing, né, e eles me pedindo fotos antigas. Porque para quem não sabe ou quem não acompanha meu perfil, eu já tive 92 quilos, né, acima do peso, bem, obesidade mesmo. E aí eu comecei nessa área também por um desejo de entender melhor o que acontecia comigo que tinha desregulado muito, né, e foi um aumento de peso
cunho emocional, né, ansiedade, vindo embora para cá, faculdade de medicina e tudo. E aí eu me apaixonei pela área, eu me apaixonei pelo fato da gente conhecer os hormônios e de entender sobre estresse, cortisol, né, parte de ansiedade. E eu não desisti, né, de mim. Eu ouvi muitas críticas, né, ouvi muitos comentários de mau gosto por estar atuando nessa área. E é isso, eu acho que a gente não pode desistir da nossa caminhada, né, a mulher tem uma complexidade muito maior e por isso que eu sempre digo, Thaís, a consulta de mulher para mulher, ela é mais rica. Desculpa, galera, mas é. Porque a gente entende sobre TPM, a gente entende sobre suplementação, o poder da escuta, né, é diferente, então certos detalhes. Então é isso que eu quero dizer, que vocês investam na saúde, nunca é um gasto, é sempre um investimento, e é um investimento que tem 100% de retorno. Né? Na verdade é o único que tem 100% de retorno. E é isso, adorei estar aqui, né? Volto mais vezes. Muito obrigada. Foi muito bom, muito bacana, e estamos aí. Gente, muito obrigada. Adorei, tipo, eu falei até que eu... Gente, falei que eu amo ela, como assim? Mas eu acho que isso é um reflexo da nossa conversa super legal. E nós nos vemos no próximo Papo Fit.